Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Mata Atlântica de Ouro Preto, Cordilheira do Espinhaço, são 7 horas e 48 minutos da manhã. E nós vamos fazer umas reflexões aqui, enquanto a gente faz o que é bom ser feito no sábado de manhã, né? Passear com os cães. Os danadinhos se deixaram correndo. É triste porque foi num passeio com o cachorro a última vez que eu via a Maria com vida. Pode ver que os gatinhos agora não estão atrás de mim, porque a Maria que dava vida para eles, né? Alguém já tinha até notado isso. Ela que era a líder do bando. Como ela ia atrás de mim, os outros todos vinham junto. Agora, na medida que a Bolota e o Pingo mataram ela, agora os gatinhos ficam lá. É triste, mas eu vou fazer o quê? Se eu fizesse alguma coisa de mal com os cães, além de ser errado, eu ia perder a gata e os cachorros. Então, né, eles não têm culpa. Culpa é de quem deixa eles ficar assim. Essa é a verdade. Então, o que eu posso fazer é só lamentar, né? E sábado continua sendo o dia de passear com os cachorros. Os doidinhos estão lá na frente, eles gostam, sabe? Não, a gente não deve levar para o pessoal. Não se deve humanizar animal. Isso, inclusive, faz a gente sofrer, faz eles sofrerem. Ninguém sai ganhando humanizando animal, vai por mim. Mas o que eu quero falar é sobre um lance muito importante, importante mesmo, gente. Nossa, mas esse cachorro pulou bem lá para frente, eu não tô? Eu nem trouxe óculos, vim sem óculos, né? Porque não é só para passear mesmo, mas certeza que está lá na frente. Eu chamei, eles veio correndo doido, animado. Antes da gente começar a geopolítica, só lembrando, gente, passei com os cachorros de vocês. Ainda mais se vocês moram em cidade. Veja, mesmo aqui na roça, é importante passear com os cachorros. Imagina na cidade. Porque os bichinhos, parece os lobos, né? E eles precisam andar. Eles gostam. Mas, antes da gente começar as nossas discussões, eu quero mostrar um vídeo para vocês. E ele é particularmente grave, particularmente importante, para a gente entender muitas coisas. The attack on the nuclear bombers in various air bases of the Russian Federation. This is important because the world is waiting with bated breath for that response. Will it be nuclear? Will it be Orishnik? Will it be an attack on the decision-making centers and personnel of the rump state of Ukraine? Will it be something we've never seen or even thought of before? Will it be an attack not just on Ukraine but on the NATO powers that undoubtedly lay behind it? There is no way that this 18-month operation, which came to its fruition at the weekend, was mounted by Ukraine alone, because it depended upon satellite information, and Ukraine has no satellites. Somebody who does have a satellite gave them the information that they needed to target the drones that hit 4, perhaps 5 of Russia's nuclear bombers. I can answer one point that was raised last week. Why were nuclear bombers not under hard shell covering? Why were they sitting out on the tarmac? It turns out that this is a requirement of the nuclear weapons treaties between Russia and the United States, that both countries will leave their nuclear bombers in plain sight of each other's satellites. So Russia was observing the letter of the nuclear agreements with the United States, but the United States was not observing to the letter or anything else its obligations under those treaties to Russia, because the United States undoubtedly knew that the Ukrainians had been planning for 18 months to launch this attack on these nuclear bombers. Now, 18 months, for those of you who can do arithmetic, was in the presidential period of Joe Biden.
Uma das muitas perguntas que foram feitas a respeito do que aconteceu na Rússia, né? O ataque traiçoeiro da OTAN feito pela Ucrânia contra as aeronaves russas. Hoje a gente tem mais clareza sobre isso. Teve um momento que chegaram a falar em 41 aeronaves. Agora o número foi reduzido a 8. Dessas 8, 3 ou 4 perdas irreparáveis e 4 tiveram que, digamos, ir para o estaleiro, né, para consertar. Mas atingiram 8 aeronaves, 4 de maneira que não dá para ser revertida. Tupolev Tu-95MC, um Antonov An-24 e um Tupolev Tu, eu esqueço qual, não foi o 22M3 não, os 22M3 teve 2 atingidos, mas não houve perda total, certo? Mas de toda forma foi um ataque muito importante, foi um ataque que, né, mostrou algumas fragilidades. E uma das coisas que todos se perguntaram, cara, como os russos deixam aviões tão importantes simplesmente ao ar livre, estacionado? É por causa de um tratado da época da Guerra Fria chamado START. Esse tratado dizia que os bombardeiros com capacidade nuclear deveriam todos ser deixados ao ar livre. Por quê? Por uma questão simples. Ao ar livre eles poderiam ser vistos por satélite, certo? Poderiam ser fiscalizados por satélite. E você não teria capacidade de a traição, sem ninguém perceber, fazer um ataque nuclear. Porque os bombardeiros de uns estariam visíveis para os outros verem. Correto? Esse tratado. Então, é óbvio que esse ataque da OTAN, executado pela Ucrânia, que eles mesmos disseram que levou 1 ano e meio de planejamento, é evidente que não foi feito apenas pelos ucranianos. Teve ampla participação da OTAN nisso tudo, até porque a Ucrânia não tem satélite, né? Então essa que é a questão. Peraí, deixa eu abrir aqui. Bom, os cachorros foram tão longe que eu não tô conseguindo achar eles, ainda mais que eu tô sem óculos. Queria mostrar para vocês a área que foi patrolada. Ah lá. Oi, Tito. Oi, Tito. Cuidado, cachorro doido. Eu falo, lembra que ele me atropelou outra vez? Bom, eu quero mostrar para vocês a área patrolada. Não sei se vocês se lembram como ela era. O Bolote e o Pinho, pelo jeito, desceu lá para casa do seu Jadir, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a área patrolada. Lembrando, gente, que isso aqui ainda é a terra da propriedade, tá? Isso aqui ainda é dos mesmos proprietários. Olha lá, ó. Dá até pra gente ver um lugar aqui que antes a gente não tinha visto. Ah lá, estava realmente lá no seu Jadir. Uma hora eu vou entrar aqui dentro do mato, mas agora não, só quero mostrar para vocês essa área recém-patrolada. Enquanto a gente passei com os cachorros, o Tito ficou. Olha lá, ó. Não, tio, você tá vendo? Assim que eles derrubam a gente. O Tito é meio esparolado. Ô Tito, fica quieto. Bolota não gosta dessa... Não sei se vocês se lembram, aqui tinha uma verdadeira vala. Uma fossa. Olha lá, o governo do estado de Minas Gerais. Aí, ó, tá vendo? Agora já dá pra passar. Um carro normal. Aí, ó. Bom, mas vamos discutir o nosso tema geopolítico. Conforme a gente estava dizendo, esse tratado de START previa que os países com bombardeiros nucleares deixariam
eles sempre estacionados ao ar livre, né? Para mostrar para os demais países que não ia ter ataque à traição, pois foi exatamente usando essa fragilidade. Foi um ataque à traição, porque é óbvio que a OTAN sabia disso. Ó, os aviões, os bombardeiros norte-americanos ficam descobertos, mas os russos também ficam. Vamos usar essa fragilidade para atacar os bombardeiros russos. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Usaram essa fragilidade para atacar os bombardeiros russos. Então, por que eles estavam de fora? Não é que a Rússia não tem condição de manter eles escondidos, não. É porque a Rússia cumpre tratado internacional, certo? Enquanto o Ocidente encara cumprimento de lei, encara cumprimento de acordo, encara honra como se fosse uma espécie de fraqueza. Então, os russos confiaram, né? Os russos confiaram. E a traição, o Ocidente fez o que fez. Resultado? Bom, resultado é que a Rússia vai se retirar desse tratado. Quer dizer, agora sim as coisas se complicam muito. Porque quando a Rússia percebeu que foi atacada a traição da maneira que foi, é óbvio que ela percebeu que os Estados Unidos, o Ocidente, a OTAN, estava usando o respeito pela Rússia, a lei internacional e os tratados firmados como arma contra os russos. Então vão se retirar. O mundo é um lugar cada vez mais perigoso, não por causa da Rússia, por causa do Ocidente. O Orestes, por exemplo, por que ele só surgiu agora? Porque havia um tratado proibindo mísseis de médio alcance. Esse tratado, ele não fazia nada para restringir os Estados Unidos. Porque o que está a médio alcance dos Estados Unidos? O Oceano Ártico, no norte, o Oceano Pacífico, no oeste, o Oceano Atlântico, no sul, o Golfo do México, no sudoeste, e a América Central, no sul. Então, né, na verdade, esse tratado que a Rússia assinou basicamente prejudicava a Rússia, porque impedia a Rússia de atacar a Europa. Só isso. Os únicos beneficiários reais eram os europeus. Os únicos prejudicados reais eram os russos. Não fazia diferença nenhuma para os Estados Unidos. E a Rússia, mesmo assim, sinal de boa vontade, assinou o acordo e cumpriu. Certo? Só para os Estados Unidos se retirarem unilateralmente. Se retirarem para quê? Para colocar mísseis de média distância na Europa, visando atingir a Rússia. Então, o que tem acontecido é que o Ocidente, particularmente a OTAN, invariavelmente está usando o direito internacional para prejudicar os interesses da Rússia. Certo? Essa é a verdade, cara. Está usando o direito internacional para prejudicar os interesses russos. Ah lá, isso aqui é bem no fundo de onde a gente mora. Tá vendo? Tem um brejo, tem um córrego passando aqui, córrego da Urutu, né? Então, por motivos evidentes, eu não fico por aqui trançando. Eu estou seguro aqui porque a gente está numa estrada, né? Inclusive, recém-consertada. Estou levando vocês para conhecer isso aqui. Tem uns lances aqui que nem eu conheço. Tipo, eu sei que se a gente seguir aqui, a gente vai parar lá em Santa Luzia. Mas o que acontece se a gente seguir aqui?
aqui visivelmente era uma estrada. Onde a gente vai parar? Não tenho a menor ideia. Vamos andar? É uma trilha. Tem 2 cachorros comigo, então tá sussa, né? Nunca vim por esse caminho. Bom ter cachorro é isso. Ah, de vez em quando dá um desgosto. Mas o bom de ter cachorro é isso. Ah, lá um cachorrão grande. O Pingo chegou. Agora tem 3 cachorros. Oi, Pingo. Então agora tá mais tranquilo ainda. Porque eu tô sem óculos. Eu tô enxergando que é 2 metros na minha frente. E eu tô literalmente no meio da mata mesmo. Ah, jacuz pelo jeito. Então tô andando num lugar aqui que é tenso, né? Tô cada vez mais dentro do mato. Ai, não, tio. Cara, o tamanho dessa formigueira. Santo Deus. Olha o tamanho dessa formigueira. Não, cachorro. Pera aí. Oh, ainda dá pra gente andar. Isso aqui, pelo jeito, não é usado há muitos anos. Bom, aqui eu tô realmente dentro da Mata Atlântica. Carvalho. Tô andando devagar, gente, porque como eu tô sem óculos, né? Dá uma dica pra vocês. Esse lugar sempre perigoso é esse aqui, ó. A pessoa tá andando. Tá vendo um troco, mas não tá vendo que tá... Tá vendo? Tá vendo que tá do outro lado. Normalmente a cobra fica escondida, aí você passa o pé e pum, ela te pica. Nossa Senhora. Rapaz, uma hora que eu vim aqui com óculos. Mas depois eu vejo a filmagem e vejo onde eu me meti. Por enquanto, eu sou serradeiro, né? Cerrado não é só savana, tem o cerradão. Sou acostumado a andar em mata de cerradão. Seguir trilha, seguir picada é um trem que eu fiz muito tempo na minha vida. Uau! Rapaz! O que será que tem do outro lado dessa estrada? Estrada nenhuma vai do nada a lugar nenhum, a não ser a Perimetral Norte, né? Que é a única estrada no mundo que nunca foi percorrida. Ditadura militar gastou mais de $1 bilhão com uma estrada que nunca foi percorrida. Era para conectar Macapá, Amapá, Boa Vista em Roraima. Só que não tinha nenhuma cidade entre essas duas. E aí não teve nem como fazer posto de gasolina. Resultado, ela nunca foi percorrida. Vocês sabiam disso? A ditadura militar, além de tudo, ela levou a incompetência humana, o mau gerenciamento, a corrupção, a níveis que a nossa espécie não tinha concebido. Sabe, fica uma romantização, ai, unificação nacional, não sei o quê, a integração, não, foi assassinato de índio, roubo de terra, incompetência, corrupção e mamata. É os mesmos militares que estavam junto com o Bozo, gente. Não se enganem. Militar brasileiro é militar brasileiro. Cara, que doido, é. Eu acho que termina aqui. É, visivelmente. Por que você vai fazer uma picada levando até aqui? Não, ainda segue aqui. Já tem, a picada ainda segue por aqui. Faz muitos anos que ela não é percorrida. Aqui, ó. Que quase não tem cupinzeiro.
Então, olha lá, aqui tá chegando acho num ponto mais elevado. Ficando difícil subir. Acabou de amanhecer. Tá muito molhado. Ah, meu Deus do céu, olha isso aqui. Isso aqui eu não sei se pertence aos proprietários ou se é de algum vizinho. Acho que pertence porque não tem cerca. Se não tem cerca, aí é deles, nossa senhora. Oh, meu Deus do céu. Que tanto buraco tatu tem aqui. É, gente. Tem mais coisa ali adiante. Mas eu tô totalmente despreparado. Tô sem óculos. E esse não é um lugar pra ficar zanzando, não. Tio, vambora. Deixa, inclusive, eu passar esse período. Essa parte mais perigosa, cheia de buraco aqui. Buraco é um lugar ruim pra gente enfiar o pé. Inclusive porque nesse frio, as cobras ficam escondidas exatamente dentro desses buracos. Tio. Então a gente vai voltar. Um outro dia que eu tiver minha perneira contra a cobra. Se eu estiver usando uma bota. Aí eu ando aqui mais adiante. Mas por hora, até onde dava para vir, como diz o outro, com roupa civil, eu vim. Uau! Essa é uma área interessante. Interessante mesmo. Isso aqui deve ter tido, sei lá, cara, que doido. Alguma construção aqui. Era para ter, porque não faz sentido uma estrada que não leva a lugar nenhum. Tem umas áreas até abertas. Não entendo a lógica disso aqui não, sinceramente. Mas eu também tô sem óculos, né? Só quando eu vi a filmagem, hora que chegar lá em casa, eu vou entender direito que os lugares por onde eu passei. Mas é interessante isso aqui. Bom, de toda forma, voltando ao assunto. Conforme vocês viram no vídeo curto, cara, tem um par de planta aqui que eu não tenho a menor ideia do nome. Por mais que existam algumas espécies de convergência, sobretudo entre o Cerradão e a Mata Atlântica, a fisionomia está bem longe de ser a única diferença. Tem uma série de espécies aqui que eu não tenho a menor ideia de quais sejam. Isso aqui, por exemplo, que planta é essa? Nunca vi. Nunca vi mais gorda. Deixa eu só entrar no lugar mais limpo, que a gente volta a discutir a questão geopolítica. Porque, por enquanto, está perigoso, né? Não pode ficar de bobeira nesse lugar repleto de cobra, não. Os cachorros estão se divertindo. Não, Tito. Perturba a bolota, não. Ela é uma senhora idosa. Nossa senhora. Não, Tito. Aqui. Tito, quieto. Uau. Pronto, agora aqui nós já podemos. Aqui tá mais limpo. Ah, não, esperar passar aquele formigueiro gigante, né? Vamos passar.
Passa, passa, passa. Ah, agora sim. Agora aqui pelo menos parece uma estradinha. Já tá mais segura. Mas eu não fico seguro, gente. Nunca vacile. Até porque aqui eu tô no meio do mato, né? Conforme uma cobra que me picar, não dá pra chegar em casa e pedir socorro. Talvez até dê. Não dá pra socorro chegar. Então, só vou voltar a andar distraído falando de geopolítica na hora que a gente estiver na estrada. Né? Segurança em primeiro lugar. Vida a gente só tem uma. E eu tenho uma mãe. Pronto. 1 hora. Peraí. Quero ver onde essa estrada vai parar. Não, parar assim onde ela vai, Santa Luzia. Evidentemente eu não vou até Santa Luzia, né? Mas eu queria ir até mais longe. Pronto, agora sim. Agora eu posso voltar a falar de boa sobre o que a gente estava dizendo. A segurança global, ela diminuiu. Ah, tá vendo? Tem aquele arrebentado. Jovens, né? Segurança global, ela diminuiu muito nos últimos anos, mas muito mesmo. Porque uma coisa interessante é que quanto mais os Estados Unidos for perdendo guerra, perdendo supremacia tecnológica, primazia econômica, mais eles foram se enfraquecendo, mais atrevidos eles ficaram. Impressionante. Mais passaram a provocar. Sabe, é como se eles fossem perdendo os dentes e a capacidade de morder. E para tentar compensar isso, passaram a rosnar cada vez mais e cada vez mais alto. Ah lá, o pingo não tem a mesma paciência que a bolota, não. Agora o pingo vai dar um corno, coitado do Tito. Certo, então... Nossa Senhora. Tá cheio de... Torcer pra gente não ter pego carrapato. Bom... É um sintoma de decadência, né? Leis esdrúxulas, dirigentes esdrúxulos, discussões esdrúxulas. Nunca acontece em potências realmente dominantes no auge. Certo? Agora, quando tá tudo acabando, como naquele poema do Carlos Drummond de Andrade, agora José, a festa acabou. Aí é a ressaca, né? Está todo mundo bêbado. E ninguém sabe mais se comportar, ninguém dá mais valor à honra, à decência, dignidade, valores, não. É cada um por si e momam contra todos. Essa é a situação que o Ocidente está agora, que o mundo capitalista. Apareceu alguém para discutir, eu nunca sei se é real ou se é inteligência artificial, eu desconfio muito. A internet já tá morta. E a merda começou a acontecer. Pesquisadores da Universidade de Zurique fizeram um experimento secreto na rede social Reddit. Fizeram dezenas de contas falsas controladas por inteligência artificial com o intuito de convencer os usuários humanos de outro ponto de vista em debates reais. As IAs fingiram ser sobreviventes de conselheiros de vítimas de racismo. Tudo para convencer as pessoas a mudarem de opinião, a ponto até de vasculhar o histórico dos usuários, pegando dados como idade, etnia, local de origem, orientação política, tudo para personalizar as respostas o máximo possível e ser extremamente convincente. Quando os moderadores da comunidade descobriram, já era tarde demais. O lugar inteiro tinha sido manipulado por IAs sem ninguém saber. Até os pesquisadores depois admitiram que tem culpa. Mas também argumentaram que não teria como fazer o
estudo se as pessoas já soubessem da verdade. Para completar, a OpenAI, criadora do ChatGPT, também admitiu que fez umas pesquisas a partir do mesmo local do Reddit, mas disseram que assim os testes deles foram fechados, não manipularam ninguém, O ponto é que o sucesso das pesquisas foi absoluto, comprovando que já pode existir inteligência artificial capaz de manipular as conversas online e carimbando que aquelas redes sociais onde você interage com outras pessoas pode estar já morrendo. Obrigado por me seguir aí, eu sou uma pessoa de verdade. Quais políticos, partidos ou empresas podem usar esse tipo de tecnologia para manipular as redes sociais no futuro? Da próxima vez que você estiver discutindo com alguém online, pense nisso. Não é teoria da conspiração, porque já aconteceu. Quanto mais eu entendo do que os bots de inteligência artificial são capazes de fazer, menos eu confio em determinado tipo de perfil aleatório que aparece para fazer a gente duvidar das próprias convicções, que não vamos ver o fim do capitalismo, não é assim, eu queria viver mais 100 anos, sabe, essa conversinha, tipo, não vai acabar, tá tudo certo. Não dá para você falar que tá tudo certo, né? Eles não falam, tá tudo certo, não. Eles falam melindrando, né? Não vou viver tanto, pena, né? Que eu não vou viver tanto para ver o fim. Como quem diz, não vai acontecer fim nenhum, tá tudo certo. Sabe, eu desconfio muito desse tipo de perfil que aparece aqui de vez em quando. Porque a experiência e o pouco conhecimento que eu tenho me diz que é uma chance grande de ser bot. Preparado por inteligência artificial, pelos de sempre, para, na incapacidade de defender o indefensável, de maneira reta, fazer isso de maneira torta. Como quem diz, não, cara, tá tudo bem, não vai acabar nada, não. O capitalismo existe há quantos anos, né? O Ocidente existe há tantos séculos, Estados Unidos, não sei o que mais, são ainda superpoderosos, eles podem isso, podem aquilo, podem nada, cara. Eles não podem nem derrotar o Iêmen. Olha essa araucária, essa coisa linda. Eles não podem nem derrotar o Iêmen, não dá conta nem de derrotar o Iêmen, vai derrotar a Rússia, vai derrotar a China, vai derrotar a Irã, por favor. Mas Israel vai destruir a humanidade, muito malvado, não sei o que, não vai sobrar nada de Gaza, já não tem nada de Gaza. A questão não são os prédios. Dê uma olhada no que sobrou de Dresden, Stalingrado, Leningrado, por conta da Segunda Guerra Mundial, Minsk, e todas essas cidades foram reconstruídas. São Petersburgo e Minsk eu vi pessoalmente, cidades magníficas. Então você reconstrói, cara, você refaz. Não sei o que, vai exterminar os palestinos, vai nada, cara. Tirou a vida de 100 mil, uma tragédia horrível. Vai tirar a vida de 1 milhão de habitantes de Leningrado. E o Putin é de Leningrado, ele é nativo, natural de Leningrado. Metade da família dele foi morta, cara. Eliminar metade da família, eliminou o Putin? Não. Impediu o Putin de nascer? Não. Então não é assim que a banda toca, não, gente. Certo? Não é assim que a banda toca. O mundo é mais complexo, a realidade é mais complexa. Correto? A realidade é bem mais complexa. O ser humano é muito mais resiliente, a civilização é muito mais resiliente do que isso. O que está acontecendo é um processo de decadência. A parte final de um longo processo de decadência. Vai acabar? Vai. Vai acabar de uma vez? Não. Não vai. Igual eu já disse várias vezes, o feudalismo acabou aos poucos. Ele começou com a Revolução Gloriosa, em 1685 ela acabou na Inglaterra. Terminou de acabar com a Revolução Russa, de 1917. Então foi um processo que levou 230 anos. Não quer dizer que o fim do capitalismo vai ser tão demorado, mas indica que o fim do capitalismo não vai acontecer de uma vez. Não vai ser um episódio súbito. Esses processos acontecem por fases. A Revolução Gloriosa foi a primeira que provou é possível terminar com o capitalismo.
Certo, nós tivemos a Revolução Russa, né? Que deu o pontapé inicial. Mas o pontapé mais bem sucedido foi dado 30 anos depois pela Revolução Chinesa. Eu lembro quando o Fukuyama, né, e os liberais amestrados falaram: o fim da história, acabou o socialismo, blá blá. Falei, gente, o que acabou foi a União Soviética. E a experiência jugoslava foi acabada. Mas a China continua intacta. Eles tentaram acabar com a China também. Inclusive esses dias foi, né, a comemoração dos acontecimentos da Praça da Paz Celestial, que é vendido como se fosse um massacre. Mas ninguém fala. Quantidade de traidor envolvida. Deixa eu ver se eu acho que coloco alguma coisa aqui, inclusive. Ninguém mostra isso, né? Isso aí ninguém comenta. Criou-se uma narrativa de China malvada, de PCCH malvadão, mas foi a primeira tentativa de revolução colorida no mundo. Foi Tiananmen. O liberalzinho que estava dentro do Partido Comunista Chinês, que agiu como traidor, agiu como uma espécie de José Eduardo, né? José Eduardo, o nome dele? Palocci. Quem mais? Paulo Humberto, né? Teve esses. Agiram como quinta coluna. Teve esses. Não deve esquecer o nome de traidor, não, gente. Jamais deve esquecer o nome de traidor. Então, houve um na China que tentou aproveitar, né? Ó, foi em 1988, né? 89. Tinha tido o movimento Solidariedade, né? Do traidor polonês. Até arrumaram gente na mesma Polônia encontrar um Papa. Karol Wojtyła. O traidor sindicalista Lech Walesa, lembro muito bem. E aí derrubaram o muro de Berlim. Opa, vamos tentar derrubar, porque o Ocidente percebeu que ainda restava a China. Tentou derrubar a China. Mas o Partido Comunista Chinês foi mais forte. E impediu. Do you know why the US wants to separate Xinjiang from the rest of China? Because Xinjiang's location is way too important geopolitically. So here, China can bring something to the entire Eurasia that some US politicians scare the most: peace. Let me explain why. First, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, located in northwest of China, connects China with Central Asia. Xinjiang shares borders with 8 countries: Mongolia, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and India. Xinjiang wasn't just a key hub in the Asian Silk Road, it's also a key gate for the current Belt and Road Initiative to expand westwards. It will connect East Asia, Central Asia, West Asia, and Europe. This is the region that the US government and several Western countries have been spending billions of dollars in the past decades to sponsor terrorism, wars, and instabilities. The textbook divide and conquer strategy. Because Eurasia is too big. If they unite, they will be too strong. And that is threatening for the US to maintain its exceptional position in the world. In other words, hegemony over the world. However, China's Belt and Road Initiative are bringing infrastructure and economic development to this region. China-Europe railways go through here. Billions of dollars of trades taking place at the ports in Xinjiang. And this economic development will raise the living standards of people living in this region. And when people are much better off, there will be no reason to participate in wars and terrorism. So the US came out with a plan.
How about we support separatism and divide Xinjiang from China? In the 1990s, this political analyst named Graham E. Fuller, who served both in the National Intelligence Council and CIA, wrote a report called The Xinjiang Problem. In this report, he was teaching his fellow politicians and scholars how to play the Uyghur card and stoke separatism among Uyghurs to destabilize and contain China. If you don't believe my words, how about listening to the words of retired U.S. Army Colonel Lauren B. Wilkerson himself? He used to serve as the Chief of Staff to the U.S. Secretary of State Colin Powell. The one I spent 31 years in, the military. Here is what it has decided for Afghanistan. And I bet you don't know this either. We're in Afghanistan as we were in Germany post-World War II. That is, for at least a half a century. It has nothing to do with Kabul and state building, nothing to do with fighting the Taliban or proving that we can reconcile with the Taliban, and nothing to do with fighting any terrorist group. Because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the Central Base Road Initiative of China that runs across Central Asia. If we had to impact that with military power, we are in position to do so in Afghanistan. Second reason we're there is because we're cheek and jowl with the potentially most unstable nuclear stockpile on the face of the earth in Pakistan. We want to be able to leap on that stockpile and stabilize it if necessary. And the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs, and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now, for example. That's why the Chinese might be deploying military forces to Syria in the very near future to take care of those Uyghurs that Erdogan invited in. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. Unfortunately for the US, their plan to separate China is failing. All 56 ethnic groups in China will love and support each other, will unite and hold on to each other like pomegranate seeds. And we will unite with the rest of the world to build a community with a shared future for all mankind. Hey! Have you signed up to my weekly newsletter yet? I've created a weekly newsletter on Substack. If you prefer reading news, about China and other international pressing issues, if you want to look beyond the mainstream talking points, make sure you subscribe to my newsletter. You will have your news delivered to your email. Do you want to be a content contributor as well? If you want to get your articles, your stories, your perspectives being published, let me know. Here is my email box, jjnewsletter@hotmail.com. Let me know. If you prefer watching short videos, you can find me on TikTok. My name on TikTok is I am Li Jingjing. If you prefer interacting, discussing with people from all over the world, you can find me on Reddit. My subreddit name is News with Jingjing. If you prefer watching long videos, you can always stay here on YouTube. And you know I'm very active on Twitter as well, right? I will put the links of all my platforms in the description. I've been working as a journalist in China for more than 10 years now. I report stories related to China and also other international issues. But voices like mine are often being neglected, censored, or even attacked by Western mainstream media. I don't know, maybe one day, these Western companies probably want to erase me from their platforms. So it's very important that you subscribe me on multiple platforms so you can always find me. Thank you so much for supporting me for such a long time. See you next time. Os liberaizinhos, né? O Euromaidan, o gigante acordou de Beijing. Então a experiência chinesa tem sido muito bem sucedida. Primeira tentativa é normal falhar, igual você tentar fazer um pudim ou um bolo pela primeira vez. A chance de dar certo, mesmo, a não ser que você faça aquele tipo de bolo de pacote, né? Você compra massa pronta, é só jogar os ingredientes. Mas se a primeira tentativa de fazer um bolo de verdade dá certo, você é uma pessoa ungida, porque eu volto a ser. Muito difícil, a gente aprende com a prática. Certo, a gente aprende com a prática. Mesmo seguindo a receita, a chance de alguma coisa dar errado é muito grande. Então assim foi a União Soviética.
Mas a experiência chinesa de Mao Zedong veio logo em seguida. Não cometeu os mesmos erros, né? De Khrushchev, Brezhnev. Evitou cometer os mesmos erros. Soube mudar de curso quando isso era necessário, graças ao camarada Deng Xiaoping. Primeiro Zhou Enlai e Mao Zedong garantiram a integridade territorial chinesa, recuperaram o que os outros tinham roubado, armaram o país, é importante defender. E aí o camarada Deng fez ajustes e o camarada Xi Jinping recolocou a China na trilha do socialismo. Tudo isso foi necessário. Não foi fácil, não foi muito web comunista, mas tudo isso foi necessário e tudo isso garantiu a vitória do socialismo chinês. E a experiência chinesa serve de norte, né? Para todo mundo. A ideia de soberania deles e dos russos é norte para muitos países. Nós mostramos aqui a verdadeira revolução que o capitão Ibrahim Traoré tem levado a cabo em Burkina Faso. E isso é a nova revolução. Revolução tropical, século XXI, soberania acima de qualquer coisa. Coisa que o Brasil não tem, como eu disse no vídeo que eu fiz agora há pouco. O Brasil é a Sub-África. Nós permitimos coisas aqui que a República Democrática do Congo não permite mais. Não é só Burkina Faso, não. A República Democrática do Congo não permite mais e a gente permite. Entregamos todas as nossas riquezas para estrangeiros. E abrimos mão do paulista Michel Temer, né? Até de cobrar imposto sobre isso. Abrimos mão, paulista Jair Bolsonaro, de ter voz no conselho das empresas que controla as nossas riquezas. Então nós somos hoje a Sub-África, em termos de soberania, de independência. E os web comunistas, ao invés de denunciar isso, ao invés de falar sobre a experiência chinesa, ao invés de falar sobre as experiências burquinesas, Thomas Sankara e Ibrahim Traoré, fica fazendo discussão oca sobre o marxismo exegético e praticando o antipetismo raso, indo normalizar fascista em debate caça-pix, caça-like. Quando eu falo que os web comunistas são nossos inimigos, tanto quanto a direita, é sobre isso. Na verdade, o web comunismo nunca foi sobre esquerda, né? O web comunismo foi sobre promoção pessoal. É sobre isso. Eu espero que a gente alcance o nosso próprio caminho, construa a nossa própria estrada de soberania e libertação popular. Bom, voltamos da caminhada com os cães. Então todos vocês um ótimo sábado. Agora a gente vai cuidar das plantinhas.